Olá a todas e todos, mais um programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje o tema para onde caminha o mercado de trabalho, tema extremamente importante nos dias atuais e para frente também, né? Por isso discutindo para frente, né? Para o futuro, mas também voltando aqui fazer as discussões relativas ao passado recente para compreender o presente e projetar o futuro do mercado de trabalho. E para essa discussão está aqui conosco o professor José Meneleu Neto, que é economista, mestre em economia e doutor em sociologia, professor da Universidade Estadual do Ceará e atualmente se encontra na diretoria de estudos sociais do IPES. Professor, é um prazer, né, que você esteja aqui conosco para essa discussão. E aí aguardamos aqui vários esclarecimentos aqui para onde caminha esse mercado de trabalho, né? Então, Clésio, é um prazer estar aqui de novo. Estive aqui há alguns meses a seu convite. Discutimos a questão da industrialização ou neoindustrialização, um tema bem interessante. E hoje tem um mercado de trabalho que nos traz de volta também, novamente, aos nossos tempos de CineDT, né, quando eu participava do setor de informação. Eu passei 10 anos trabalhando com pesquisa de mercado de trabalho. E lá para cá, muita coisa mudou. Na época já havia um processo de mudança bastante intenso no mercado de trabalho. Eu acho que esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Eu queria trazer aqui, Meneleu, para a gente fazer aqui uma retrospectiva, né, breve. Não dá para compreender o mercado de trabalho hoje sem um breve retorno a um passado recente, né? Sim. A gente ainda vive aqui uma certa transição, tem muito ainda até de trabalho tradicional, né? O trabalho da indústria ainda até no estilo taylorista fordista, né? Mas a gente já tem aí uma série de novidades aí que se consolidaram, né? Outras, né, tendências que parece que não vieram para ficar, né? Passaram. Mas, né, nos anos 90, né, a gente teve duas obras que foram lançadas que eu trouxe aqui para dar uma refrescada na nossa memória, né? O livro do Ricardo Antunes, né, com um título bastante sugestivo, Adeus ao Trabalho, né? Quer dizer, nos anos 80 e nos anos 90, essa era a discussão que estava presente, né? O Antunes, ele se apoia aí em termos de inspiração para o título do trabalho do Góes, né? O André Góes, que era Adeus ao Proletariado, né? E uma outra obra, né, que eu trouxe aqui para trazer ideias para a nossa discussão, que é o Horror Econômico, de Viviane Forrester, né? Interessante que é uma obra que trata de um tema econômico, porém ela não é economista, né? Literata, crítica literária, mas que trouxe aí uma discussão nessa obra que até hoje a gente ainda talvez precise se debruçar um pouco mais, né? Que é formas alternativas de empregos, de formas de ocupação, né? Ela chega a enveredar pelas artes, né? Parte do princípio de que não vai, no futuro, os anos 90, né, era o que se colocava, que o desemprego estrutural ele viria para ficar, né? Então ela trazia uma série de alternativas aí que muitos acham meio exótica, né? Mas que se discute e se levanta, né? Essa projeção para os anos 80 e 90, o que é que ficou, o que é que ainda a gente tem que se preocupar. É um processo de mudança em curso, né? É um momento de virada, né? Tecnológica, internet chegando, comunicação. Exato. O texto do Ricardo Antunes, o Ricardo Antunes é um dos principais pesquisadores nessa área. Ele tem um recorte um pouco diferente do da Viviane, certo? O Ricardo Antunes é um sociólogo que vem estudando há muito tempo o mercado de trabalho no Brasil, mas não só no Brasil, as transformações no mundo do trabalho de modo geral. Inclusive, dos trabalhos de inauguração da atividade de pesquisa dele foi exatamente o estudo sobre trabalhadores do ABC Paulista. À época dos anos 70, ainda no auge do milagre econômico, quando começou a haver aquela ruptura, não é? Digamos assim, da regra do jogo salarial no Brasil, que era bastante centralizada, não é? E definida em nível do governo federal. Certo? Então, ele estudou muito a greve, a famosa greve dos metalúrgicos, de onde surgiu o nosso atual presidente, né? Luiz Inácio. Ele foi exatamente um dos líderes daquela greve e se projetou, né, no mundo político a partir dali. Bem, ali era o auge, certo? De uma forma de organização, até os anos 70, da produção, em que é óbvio que existiam formas de trabalho, né, precárias, informais, isso
permaneceu muito forte no Brasil durante muito tempo, mas o núcleo dinâmico era exatamente o setor industrial, organizado, sindicalizado, né, como você disse, fordista. Essa definição de Fordismo ela é muito interessante e eu, me perdoe, mas eu vou tentar hoje, diferentemente do debate da outra vez, que a gente citou um pouco da história, mas um pouco também de números, etc., eu vou me concentrar um pouco nos conceitos, porque eu acho que isso é fundamental para entender as mudanças do mundo do trabalho. E o trabalho do Antunes é particularmente mais interessante porque ele trabalhou com a realidade nacional, certo? Porque o mundo é muito diverso. Até o conceito de Fordismo, ele dificilmente seria aplicado da mesma forma em todos os lugares. Ele teria, né, várias conformações. Há autores que falam em Fordismo periférico, etc. Um Fordismo incompleto, né, que seria o próprio caso brasileiro. Mas é interessante o livro do Antunes, porque esse particular que você escolheu, né, porque fala do adeus ao trabalho, que é irônico, porque para o Ricardo Antunes o trabalho continuou sendo central, mas ele sofreu metamorfose. Então, o trabalho é central, mas bastante modificado, né? Essa é a principal tese do Ricardo Antunes. Inclusive, ele tem escrito sobre as novas formas, chega até a falar em um proletariado digital, né? Uma nova, né, forma de subordinação. Tudo bem. O título, ele é muito, digamos, instigante, porque Adeus ao Trabalho remete, como você falou, a André Gorz, que é um autor francês, né, que publica aí no final dos 70, início dos 80, um livro que ficou famoso, Adeus ao Proletariado. Porque ele rompe com a ideia de que o proletariado agora representa aquele segmento da classe trabalhadora mais relevante, central, digamos assim, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político. E aí o Antunes, que já havia trabalhado com essa centralidade no Brasil, falei aqui do ABC Paulista, né? Era o motor da economia brasileira, a indústria automobilística, e ele começa a se dedicar a outras formas. E o André Gorz, certo? Tantos anos depois, nós talvez devêssemos perguntar, será que a reflexão dele ainda permanece atual? Alguns autores dizem que sim, porque o processo não se concluiu e apontou na direção do que ele vinha colocando, ou seja, a perda de centralidade, certo? Dessa forma de organização. Não do trabalho exatamente, né? Mas ele chega inclusive a insinuar, o André Gorz, por isso essa discussão é interessante, para a gente pensar também nas estatísticas, nas políticas públicas, porque ele trabalha com uma distinção que nós não fazemos muito em língua portuguesa, né? Ele se baseia numa autora que nem é da economia, nem é da sociologia, nem trabalha exatamente com esse tema, certo? De indústria, mercado de trabalho, é uma cientista política, uma bastante famosa no mundo todo, a Hannah Arendt, em que ela faz uma distinção do termo trabalho em dois termos, em inglês, labor e work. Quer dizer, o labor seria mais o trabalho reprodutivo que é efêmero. Como nós fazemos todo dia, nós fazemos trabalho em casa, né? Ele não gera necessariamente um valor econômico, mas é fundamental para a nossa vida, é o trabalho reprodutivo, certo? Embora haja toda uma discussão sobre isso, inclusive do ponto de vista da economia do cuidado. Essa é uma temática muito forte no movimento, né, de emancipação feminina, sobretudo. Né? Essa divisão das tarefas no lar, etc. Há talvez até uma perspectiva de que isso devesse ser quantificado economicamente. Eu acho isso polêmico, mas de qualquer modo ela distingue esse trabalho, esse labor, né, como trabalho reprodutivo e efêmero. É como lavar a louça todo dia. Você lava e ela brota, né? As donas de casa reclamam sempre. E o work seria mais o trabalho enquanto obra, aquilo que fica. Então, essa distinção é muito importante para ele, porque ele vai trabalhar muito com esse conceito de trabalho autônomo como uma coisa que emerge com força. Ele não é novo, mas emerge com muita força nesses novos tempos, com formações bem diferentes, né, do trabalho autônomo. Em geral, o trabalho autônomo é identificado como aquele em que o trabalhador tem autonomia sobre o seu tempo de trabalho, sobre o ritmo de trabalho, os processos, né, diferentemente do trabalhador fabril, que está submetido a uma regra, a um protocolo da fábrica. Né? Como diria Marx, né, na sua clássica obra, O Capital, o homem é um apêndice da máquina, do trabalho fabril clássico, que é o proletariado. E o André Gorz aponta na direção seguinte, estamos indo noutra direção, num outro caminho, em que emerge um tipo de trabalhador menos
vinculado a esse protocolo, né, digamos, de subordinação fabril e com mais autonomia. No entanto, e aí o mas, essa autonomia é bastante relativa, que é o tema também do Ricardo Antunes. Ganha-se uma certa autonomia e liberdade, mas surge um outro tipo de subordinação vinculada a outros processos. E aí é inegável, né? Na época de André Gorz e com Ricardo Antunes e também com a Viviane, a temática das transformações tecnológicas são centrais, não dá para entender novas formas de trabalho, o teletrabalho, home office, essa coisa, sem entender que o mundo da tecnologia, da microeletrônica, que nem se fala mais em microeletrônica, são coisas de 20 anos. Hoje se fala em mundo digital e nem mais em mundo digital, né? Em virtual, né? Trabalha-se cada vez mais nessa ideia de virtualidade como espaço, inclusive espaço econômico e espaço de relações e relações também de trabalho. Então, eu acho que esse contexto realmente foi muito, muito feliz da sua parte. Eu acho que é interessante resgatar esses autores porque puxam outros autores. Isso, né? Muito importante. Eu na tua fala, fiquei aqui pensando, né? Você levantou a questão da sindicalização, embora, por exemplo, no Brasil, mas esse momento era um momento de grandes sindicatos no mundo, né? Porque você tinha aquela massa de trabalhadores, operários, né? Da indústria, com a indústria ainda muito intensiva em trabalho, né? Embora tivesse capital, né? Intensivo capital, mas ainda a intensidade do trabalho existente, né? Era muito larga, né? Essa passagem também vai coincidir com a crise da social-democracia, né? A gente vem aí entrando na crise da social-democracia, quando a gente tem aí essa mudança do trabalho, e aí pegando essa deixa aí que você colocou na mesa, né? A gente tem uma crise dos sindicatos, né? Tinha os grandes sindicatos, você faz momento no Brasil, tomando como referência, mas a gente passou a ter nessa grande crise hoje, né, dos sindicatos, as filiações cada vez mais raras, a sustentação, inclusive, dos grandes partidos, né, de trabalhadores, né? O Brasil talvez tenha um aí que talvez aquele que resiste no mundo, né? Tem outras legendas aí no mundo com a boa filiação, mas não é mais a característica do auge da social-democracia ali depois da Segunda Guerra Mundial, anos 50, 60 e 70, que funcionou como sustentação para a social-democracia, né? Naquele tripé capital, trabalho, Estado, né? Quer dizer, essa mudança toda, hoje olhando ainda no campo político, para a gente mergulhar depois nas políticas públicas, né? A gente teria essa consequência como resultado dessa mudança dos processos de trabalho. Quer dizer, a centralidade do trabalho também nos trouxe, quer dizer, mesmo que você ainda possa pensar, eu não tenho como pensar o mundo sem o trabalho, mas o seu modo de organização nos traz aí essa crise desse modelo que a gente ainda fica sonhando, né? Você vê partidos pautando, né? Políticos pautando o tema da social-democracia. Eu te pergunto aí, já diante dessas colocações que você fez, é possível ainda? Bem, é uma resposta difícil, bastante complexa, nós levaríamos vários programas discutindo isso. Mas é fato que há um conjunto de tendências, né, que se associam a essas mudanças no mundo do trabalho. As mudanças no mundo do trabalho não acontecem isoladamente, isso é fato, isso está correto. E, obviamente, mudanças no plano institucional e político, né? Porque, de fato, vejam bem, o que é que acontece? O chamado modelo fordista, que, na verdade, corresponde a um período de organização da vida econômica, social e política, principalmente modelada a partir das sociedades ocidentais avançadas. A Europa Ocidental, né? A América do Norte, de certa forma, uma parte do Japão. O restante do planeta, né, à época pós-Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, né, talvez aí por volta já na recuperação da Europa por volta dos anos 60, se configurava assim. Então, você tinha esse modelo, obviamente existia um outro modelo, não podemos esquecer, porque na época o mundo era assim, era bipolar, também tinha uma questão geopolítica, você tinha todo um bloco, não apenas a União Soviética, mas um bloco de países, né, que eram liderados pela União Soviética, que conformava aquele palco, né, da Guerra Fria, né, do socialismo real versus o capitalismo ocidental. Bem,
De qualquer modo, toda essa conformação institucional, toda essa estrutura cultural, esse modo de pensar, é muito calcado, né, nessa lógica ocidental europeia. Né? Nós mesmos aqui, digamos assim, na periferia do capitalismo, à época, hoje o Brasil já não se configura tanto assim. Né? É outra configuração, bem diferente, geopolítica. Nós pensávamos nesses termos. Então, a social-democracia era uma referência, né, de avanço social, de direitos, de avanço econômico, de prosperidade. Praticamente, 2/3 da população nesses países, né, do capitalismo avançado gozavam de um padrão de vida bastante sofisticado. Inclusive, a classe trabalhadora tinha níveis de renda que estavam bem distantes da pauperização que marcou a Revolução Industrial do começo do século XIX, final do século XVIII até o início do século XX. Então, foi um momento chamada a Era de Ouro, né, da expansão capitalista, com justiça social, com emprego estável. Então, foi um momento os anos dourados, né, do pós-guerra. E isso, né, implicou em uma série de contradições que levaram ao solapamento desse modelo, que não é imediato, né? Isso não aconteceu de imediato, esse solapamento ele veio acontecendo progressivamente e também no plano político. Então, a social-democracia, o modelo social-democrata, ele começou a ser erodido por vários fatores, políticos também, certo? E até há alguns anos eu escrevia com o nosso amigo Francisco Teixeira, o professor Giovanni Alves, que agora se aposentou lá na Unicamp, o professor Manfredo Oliveira. Escrevemos um livro que tinha um título muito sugestivo, foi um dos primeiros que surgiu no Brasil, aí foi muito lido, né? Depois se produziu muita coisa sobre isso, até melhor, mas ele foi bem interessante porque ele falava de reestruturação produtiva, que era um termo que estava muito em voga, a reestruturação produtiva, pensando nessa ruptura com o Fordismo, e o neoliberalismo, que surgia como um termo, às vezes impreciso, porque acaba abarcando muita coisa, não é bem assim, né? Para falar um pouco dessa ascensão de uma nova forma de pensar, de organização política, não é? E que, de certa forma, correspondia a essa crise da social-democracia. Então, é um conjunto de fatores e, entre esses fatores, né, a gente não pode esquecer que as mudanças tecnológicas foram também uma tentativa de resposta aos impasses. Então, tanto a crise da social-democracia como as mudanças no mundo do trabalho, as mudanças tecnológicas, o que veio a ser conhecido depois como o processo de globalização dos mercados e os fluxos, né, de capital. Todas essas tendências, elas vieram como tentativa de resposta a uma crise, certo? Crise de lucratividade, crise de representatividade em relação aos sindicatos. A gente não pode esquecer que por volta, né, dos anos 70, a própria classe trabalhadora já começava a não ver nos sindicatos a forma de representação por excelência, muitas vezes passando por cima dos sindicatos. Né? Aquela Pax sindical que marcava o Fordismo, que era um grande acordo tácito entre os grandes sindicatos, altamente burocratizados, as grandes corporações e o Estado também grande e interventor, né? Esse grande pacto ele foi sendo erodido. O Estado entra em crise fiscal, por vários fatores, que aí é outro programa para nós discutirmos. As grandes corporações dão lugar ao sistema de organização em rede, e processo de pulverização das etapas produtivas. Mudando, inclusive, o termo grande empresa, né? Exatamente. Então, muitas vezes você tem uma empresa que é um escritório e tem uma cadeia produtiva em termos globais, né? As chamadas cadeias globais de produção. Então, muda muita coisa, e isso, inclusive, alterou a geopolítica da indústria e da produção no mundo, tanto que hoje, o que há 50 anos se configurava como uma zona de pouco interesse econômico ou uma zona de pouco dinamismo econômico, hoje é a área pujante, que é essa borda do Pacífico correspondendo ao sudeste da Ásia, nem precisa falar da China, que na época era um país, né, em situação de pobreza, inclusive, né, não estava entre os mais importantes. Essa questão remete aí para um tema que a gente elencou, né, que para a gente compreender a divisão internacional do trabalho hoje, e aí eu vou pedir o Tiago para nos trazer aí o segundo slide, né, onde a gente tem, né, uma relação agora em que o sul global e o norte global, né, a gente tem representações entre as 10 maiores economias do mundo, né? A gente ainda mantém, né, a presença marcante do norte global, os países que a gente vinha colocando como
aqueles ocidentais com a maior pujança econômica, né? Então a gente vê ali, né, 2024, né, a relação final aí, final do ano 2024 sai esse ranking da Organização das Nações Unidas, né, trazendo Estados Unidos em primeiro lugar, né, com seu PIB aí medido em trilhões, em segundo a China, né, mas não crescendo já, né, de décadas, terceiro a Alemanha. E aí é bom a gente já pensar aqui, né, se ela se mantém nessa posição com a crise que se apresenta, né, agora na economia alemã. Quarto, o Japão. Quinta, Índia, né? Depois eu queria trazer aqui essa nossa discussão, né? O Brasil, quando a gente compôs os BRICS, nós estávamos bem à frente da Índia e a Índia disparou, né? Reino Unido, né, que é sempre uma presença que fica ali meio frágil, França, Itália e o Brasil aparece em nono lugar, né? E aí nessa sua fala aí você diz, não, nós estamos, né, fazendo aqui uma comparação, quando nós estávamos nesse momento ali, antes dessa virada tecnológica, a gente basicamente tinha esse sul global aí, era o fornecedor de matérias-primas, não deixou esse papel, né? Ainda continua, né? Era o grande fornecedor de insumos da produção. Hoje tem uma coisa interessante, né? A gente tem a escassez, né, desses recursos, o que também nos traz aí, o Brasil é um exemplo concreto disso, né? Nos traz aí, por exemplo, escassez de alimentos, escassez de matérias-primas como aço, alumínio, né? Os minerais, outros agora que aparecem para as novas tecnologias, que também, né, grande parte se localizam no sul global, e que desenhou um cenário diferente nessa divisão internacional do trabalho, né? Quer dizer, não é só a questão aí, apareceu o BRICS porque é um grande mercado, inovação tecnológica, tem mais coisas aí que explica essa mudança, né? De fato. Há 40 anos esse desenho era impensável. A Índia, embora... A Índia e a China, né? Dois grandes países, alguns autores da geopolítica chamam de o santuário das baleias, os grandes países, né? Os países que têm muitos recursos naturais, grande população, o Brasil entre eles, né? Brasil, Índia, China, Estados Unidos, a Rússia, de certa forma, mas a Rússia e o Canadá com características um pouco peculiares, porque tem problemas populacionais, mas são territórios enormes e cheios de riquezas naturais. Então, os grandes países, né? Que têm um peso geopolítico muito grande. Mas aí há dois visitantes, né? Digamos, nesse grupo, agora recentemente, que é China e Índia, e a Índia com um crescimento muito grande, e a China não só com um crescimento muito grande, mas agora com um potencial de inovação que começa a rivalizar, inclusive, com o que sempre foi privilégio do Ocidente, né, da Europa Ocidental, Estados Unidos principalmente, e durante algum tempo o Japão, também nessa linha de inovação, e está ali o Japão em quarto lugar. Mas hoje você tem economias estagnadas. A economia japonesa está estagnada há algum tempo. Há 20 anos nós falávamos que o Japão superaria os Estados Unidos. Havia um autor italiano chamado Giovanni Arrighi, né, falava disso. Talvez ele tenha errado um pouco no alvo, se tivesse desviado um pouquinho mais, né, para o Oeste, teria chegado na China, Coreia, né, que é ali pertinho. Mas, de qualquer maneira, ele conseguiu identificar que o eixo dinâmico já começava a se deslocar para a Ásia, né? O sudeste da Ásia, principalmente China, Coreia e Japão, que conformam, né, os países com maior intensidade de inovação nessa área. E que hoje, de certa forma, já rivalizam com as inovações, principalmente com a América do Norte, com os Estados Unidos, né, que é o grande polo de inovação junto com a Europa Ocidental. Mas realmente a geopolítica mudou. Isso também tem a ver com o mundo do trabalho, né? Tem a ver com o mundo do trabalho. Mas isso joga um complicador na nossa análise, porque é fácil fazer uma análise simplista, linear, certo? E quando você vê isso, você vê que a coisa não é tão simples assim. Como nós fizemos a nossa discussão sobre indústria. A indústria continua sendo fundamental no mundo, mas ela mudou a geografia. Ela se desloca dos países ocidentais típicos, né, e vai para o sudeste da Ásia. Então ela é fundamental e pungente e motor do desenvolvimento econômico e tecnológico, certo? O que não vai acontecer no Ocidente. Então, o mercado de trabalho nos países ocidentais, o Brasil, de certa forma, se incorporando a essa tradição, porque o Brasil está alinhado a essa tradição, embora de forma subalterna e periférica, mas essa tradição que é o modelo fordista norte-americano. O curioso é que o termo Fordismo foi cunhado por um famoso político italiano, né,
o Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, ele escreve sobre Fordismo, fazendo referência à América do Norte. E não é por acaso que é inspirado no Henry Ford. E para ele o Fordismo é mais do que uma linha de montagem. Ele tomou usou uma certa licença poética, né, para usar esse termo como modelo de organização da sociedade como um todo. E de fato, essa hegemonia norte-americana em todos os campos, cultural, tecnológico, social, político, militar, né, e econômico, principalmente econômico, moldou a visão do próprio mundo. De certa forma, os Estados Unidos da América se tornaram uma espécie de espelho do que o mundo queria ser no futuro. Todo o mundo, seja a Europa Ocidental, fosse o capitalismo periférico, todos queriam ser no futuro, né? Ou seja, quando eu crescer, eu quero ser os Estados Unidos da América. Era o modelo. O modo de vida americano. O modo de vida americano. Toda uma geração foi conformada dessa forma. O mercado de trabalho também foi pensado assim. Só que as transformações foram muito rápidas, não é? E muito desse modelo, ele desmoronou. Como o modelo americano ele foi menos moldado pela social-democracia, que foi uma tradição mais da Europa Ocidental, menos americana, embora também tenha surgido, né, algumas com a participação forte do Estado, mas nunca no nível europeu, certo? Então os americanos sempre tiveram uma tradição mais liberal, né, menos intervencionista, mesmo no auge, né, digamos assim, da participação do Estado na economia, que ainda hoje é muito grande, a participação do Estado na economia americana é muito grande, mas muito focada em alguns setores, sobretudo a indústria bélica, né, a indústria militar, que é estratégico para eles e acaba sendo, né, veja bem, a China absorveu muitas indústrias americanas. Hoje você consome um produto americano, um iPhone, e vem da China, mas a indústria bélica americana continua americana. Se eles não exportaram. Aqui vale, inclusive, aqui um entre vírgulas, né? Quer dizer, a gente coloca em dúvida o sucesso da possibilidade aí do enfrentamento do Trump com tarifas pelo mundo todo, quando, né, a produção que antes estava centrada nos Estados Unidos, grande parte dela se deslocou, né? Mas, de certa forma, o Trump, ele acaba... Vamos falar de Donald Trump, né? Inevitável, o mundo todo fala. Vamos falar um pouco aqui. Eu abri uma exceção aqui no seu programa. Não se sabe exatamente no que vai dar, mas é uma tentativa de remar contra a maré. Na verdade, a economia americana continua pujante, a economia americana não está em crise, de forma alguma, ao contrário do que nós falamos aqui do caso da economia alemã, que passa por um processo complicado, porque tem algumas dependências estratégicas, né? Do ponto de vista da competitividade global dos seus produtos, mas a economia alemã ainda é muito poderosa, muito centrada em equipamentos de precisão e equipamentos industriais de base, né? Isso continuará sendo importante, né? Mas é claro que quando você identifica a crise da indústria automobilística alemã, que era um ícone, né, da indústria alemã, diz, acabou tudo. Não é bem assim. Mas o fato é que a economia americana ela continua pujante, ao contrário da alemã e da japonesa, que estão estagnadas, relativamente estagnadas, ela continua crescendo, porque a economia americana, ela mesmo que tenha perdido as suas indústrias tradicionais, e isso fez a festa do crescimento chinês, inegavelmente, mas a economia americana continua controlando, né, alguns setores cruciais. Por isso, essa polêmica toda do novo governo americano, aí, do Donald Trump, né, que é, primeiro, o controle financeiro. A economia americana detém o controle financeiro do mundo, os fluxos financeiros, porque o dólar continua sendo a moeda de referência. Então, e essa é uma luta grande do Donald Trump contra a tendência de romper com esse padrão. Isso talvez seja mais importante do que a questão de voltarem às indústrias. Algumas indústrias permanecem lá. Indústrias estratégicas continuam nos Estados Unidos, certo? As indústrias de alta tecnologia, biotecnologia, farmacêutica, nem toda farmacêutica, mas uma parte com pesquisa mais avançada. E, sobretudo, o complexo industrial militar, que é gigante, e que incorpora muita tecnologia, com finalidade um tanto quanto desastrosa para o planeta, espero que eles nunca usem isso, mas isso mantém a economia americana funcionando. E outra coisa, a economia americana ela tem uma complexidade muito grande, nós já falamos sobre isso, no setor de serviços, né? Então ela continua, ao contrário da economia europeia, ela tem uma dinâmica ainda bastante pujante. E o primeiro lugar não é casual. A China está lá coladinha, certo?
E outra coisa, fala-se muito nessa competição, mas China e Estados Unidos são economias complementares, altamente complementares. Então, boa parte desses movimentos, Sim, sim. né, não sei como é que o Brasil vai se posicionar diante disso, mas boa parte desses movimentos, eles acabarão se acomodando a essa dinâmica, porque é muito forte essa tendência. Bom, mas voltando ao mundo do trabalho, o que se percebe é que as mudanças que ocorreram, e a geopolítica mostra isso, né, elas mudaram radicalmente como o mercado de trabalho funciona no mundo. Então, a flexibilização, certo, dos contratos, a perda de papel dos sindicatos, né, uma relativa autonomia do trabalho, mas uma autonomia subordinada, as novas formas, sobretudo mais tecnológicas, essa tendência se espalhou pelo mundo, certo? O mundo todo, inclusive o Brasil. Então, aquela temática lá que a gente discutiu do Antunes. Então, nós assistimos, por exemplo, durante a pandemia. A pandemia ela foi disruptiva, não só pelo trauma humano. Né? Eu mesmo estive hospitalizado 11 meses no hospital por causa da pandemia de Covid-19. Mas ela foi disruptiva do ponto de vista do mercado de trabalho. Porque com a flexibilização do mercado de trabalho, muitas pessoas que viviam de trabalho autônomo ficaram sem opção. Por exemplo, o trabalho industrial no Brasil, o trabalho regular, vamos pensar no estado do Ceará, ele praticamente se manteve. Não houve grande interrupção, certo? Quer dizer, aquele núcleo mais tradicional, trabalho industrial, típico, clássico, ele não sofreu interrupção. Continuou durante a pandemia, com os cuidados sanitários, etc, etc. Quais foram os setores mais afetados? Aqueles que lidavam com o público, sobretudo o setor de comércio e serviços. E foram aqueles que sofreram, né, digamos assim, o controle para evitar a propagação da epidemia. Isso levou o quê? Inclusive no setor de serviços, a um fortalecimento ainda mais de uma tendência que foi o home office, né? O trabalho, o escritório em casa, o teletrabalho, né? que são modalidades diferentes, mas todas essas modalidades que significavam que aquela forma tradicional em que o trabalho e a vida, digamos, cotidiana, doméstica, estavam separados, você tem a sua... Bateu o ponto, vai para casa, é outra realidade, depois, no dia seguinte, 8 horas da manhã, você volta a outra realidade, que é o trabalho. Essas coisas começaram a se misturar, porque as pessoas passaram a trabalhar em casa. Outras mudanças, são muitas, fizeram com que pessoas saíssem, muitos trabalhadores saíssem, trabalhadores de alto nível, né, saíssem de alguns lugares, como por exemplo a Europa Ocidental, os Estados Unidos, e fossem para determinadas regiões, não necessariamente de grande desenvolvimento econômico, mas com certas comodidades, baixo custo de vida, clima agradável, por exemplo, algumas regiões do México, próxima aos Estados Unidos, ou mesmo o Brasil, passou a receber muitos trabalhadores que resolveram trabalhar remotamente em empresas globais. Então, isso mudou muito as relações de trabalho. E óbvio que aquela relação clássica, seja na indústria, nos comércios, no serviço, ela foi sendo reduzida, né, do ponto de vista quantitativo, certo? E mais importante do que o ponto de vista quantitativo, a dinâmica do mercado de trabalho passou a ser pautada cada vez mais por isso. E óbvio que a gente não pode deixar de falar do fenômeno da internet, que é um fenômeno ainda não quantificado, nós observamos, Sim, não é? sim. Mas não está quantificado nas pesquisas clássicas de mercado de trabalho, certo? Como que isso brotou, né, como alternativa de trabalho, certo? Perfeito. Eu acho que inclusive Radicalmente as pesquisas diferente. não captam isso. Não captam isso. Ou captam sob outras denominações. Porque, obviamente, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, feita pelo IBGE, isso leva tempo para você fazer um estudo e colocar as novas classificações. Ora, mas a velocidade com que as coisas estão acontecendo faz com que essas classificações fiquem um tanto quanto defasadas. Então, você observa, por exemplo, uma classificação do tipo, você vai lá numa CNAE e diz assim, bom, comércio e venda de, digamos, DVD. Mas nem se usa mais DVD. É verdade. Há um tempo você usava pendrive. Hoje nas empresas é até proibido, né? Por questão de colocar vírus e tal. Tudo acontece em nuvem. Então, as mudanças tecnológicas também foram conformando outras redes de trabalho. É óbvio que o trabalho industrial e o trabalho precário permanece, mas agora com uma variação muito grande. Há um colega... A gente pode até falar que aquele conceito de precariedade nossa, que era o
basicamente o trabalho informal, né, de remunerações certas, salário certo. Isso hoje migra para esse outro, digamos assim, campo de produção. Exatamente. Né? Ele sai daquele trabalho, digamos, mais vinculado a atividades de pouco capital humano, como diriam alguns, ou trabalho manual. Mas o colega da Unicamp, o professor Giovanni, com quem eu converso muito e prezo muito as pesquisas dele, ele trabalha com um termo chamado precariado. O precariado seria o quê? Seria um determinado tipo de trabalhador, que seria a antiga classe média, educada, jovem, e esse grupo está muito vinculado a essas formas mais flexíveis de trabalho e vinculado a essas conformações tecnológicas. É óbvio que não dá para dizer que o mundo do trabalho vai todo nessa direção. Então, por um lado, isso acontece, é uma grande novidade que já vinha sendo desenhada ao longo desses anos, mas, obviamente, ainda existe o trabalho, não é, mais precário, que se chamava de informal. O professor Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, e que produziu um livro fantástico, Os Dois Circuitos da Economia Urbana, ficou um clássico, né, mundial, não só brasileiro. E ele, ao falar desses dois circuitos, ele falava do circuito moderno, circuito superior, circuito inferior, que é aquele da sobrevivência, da criatividade, que a moçada hoje chama de corre. Só que o corre agora não está mais naquela coisa precária do vendedor ambulante, né? O corre também está na área tecnológica, é um pessoal que está mais qualificado. Então, você tem já uma hibridização dessas formas. Formas que seriam típicas do circuito inferior vão para o circuito superior, em termos do Milton Santos, certo? E vice-versa. Ou nos termos do professor Giovanni Alves, o precariado, ele não é necessariamente aquele nosso trabalhador informal, né, manual, sem grande nível de educação e baixa remuneração. Ele atinge agora setores altamente educados, jovens, e que se incorporam no mercado de trabalho de forma mais flexível, como esses trabalhadores em home office e teletrabalho. Então, você tem uma combinação de coisas. O hibridismo hoje tende a ser uma característica muito forte no mercado de trabalho. Eu falo do Brasil porque é a nossa referência principal, isso posso falar do Ceará também, mas falamos de Brasil, que é mais abrangente, isso acontece no mundo todo, né? Só uma observação, lamentavelmente, né, nós temos aqui e ali alguns pesquisadores, né, mas nós tínhamos mais centros de pesquisa na área do trabalho, né? Alguns, inclusive, por exemplo, a universidade, a Unicamp era uma das universidades de referência, né? Você citou o Antunes, né? É um caso, né? Aqui no próprio estado do Ceará tinha um grupo de pesquisadores vinculado ao Sistema Nacional de Emprego, quando não era essa coisa aí, mais serviço, mas também tinha um lado técnico, né? Tínhamos a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, a ABET, né? Que se ainda existe, eu acho que perdeu completamente a relevância, né? Pelo menos os trabalhos que se produzem já não tem mais aquela capacidade de mover a discussão, né, que a gente tinha no Brasil todo. Uma questão que me incomoda, né, é que a gente está no momento de transição que precisa ser muito bem compreendido, né? Essas questões que você levanta, né? Aonde o Estado deve atuar na geração de trabalho, né? Ou seja, tem uma série de novas atividades aí que poderiam ser dinamizadas né, e ocupar esse grupo mais jovem de trabalho, né? E que a gente ainda não tem esse controle, né? Quer dizer, quando a gente olha para as políticas públicas tradicionais, elas vão muito naquela direção ainda, como se a gente estivesse lá nos anos 80. Né? São aquelas práticas, né, de vamos financiar aqui no estado do Ceará, né? Vamos financiar a máquina de costura, ok, né? Isso ocupa, né? Mas tem uma série de outras atividades mais criativas, né? Passando pelo lazer, passando pela cultura, né? Produção de arte, passando pelo esse mundo da internet e que a gente não está conseguindo visualizar isso como alternativa de trabalho, né? De fato. Bom, na verdade existem muitos pesquisadores ainda pesquisando o mundo do trabalho. Talvez aquela forma tradicional de pensar a pesquisa sobre o trabalho, e aí a própria discussão sobre a centralidade, né, tenha perdido um pouco do seu brilho. Entendi. Mas, até porque existem muitas incertezas. Então, se você pensar, por exemplo, as pesquisas sobre o mercado de trabalho,
Então, nós temos hoje uma pesquisa que é em escala nacional, que é feita pelo IBGE, aquela polêmica que existia antes sobre metodologias, né, de pesquisa entre o DIEESE e o IBGE, e aí até o Cine Ceará, que era famoso por ter uma metodologia própria. Hoje o IBGE ele realiza a pesquisa, né, inquérito mensal e com divulgações trimestrais e anuais sobre o comportamento do mercado de trabalho. E muita coisa interessante, inclusive o chamado setor informal, embora ele não seja muito divulgado, mas se sabe que o setor informal hoje abarca um segmento considerável da força de trabalho. Veja bem, nós estamos com um nível de taxa de desemprego em torno de 6% a 7%, abaixo de 7% na verdade, que é uma das mais baixas dos últimos anos. Então voltamos a uma situação em que a taxa de desemprego, que é a procura por trabalho, é bom dizer sempre público. Para nós que já estamos acostumados, isso aí é como aquela história do médico, né, que sempre diz a mesma coisa. Mas não confundir. A taxa de desemprego, ela mede a procura por trabalho. Hoje isso é mais importante do que antes. Não é a demissão, a pessoa pode ser, é a procura. Tá, tudo bem. Então o que significa dizer que a procura está caindo? Se a procura está caindo, é ou porque as pessoas estão ocupadas, seja na informalidade, ou no emprego assalariado de qualquer ordem, formal ou não, um contrato intermitente, tem várias modalidades. Isso significa dizer que nós estamos no melhor dos mundos? Pode ser que não. Em tese, sim. Há 20 anos, a taxa de desemprego é a melhor coisa para um governante. Quer dizer que o país está crescendo, as pessoas estão ocupadas, elas estão tendo renda, elas estão consumindo, elas estão felizes, a família está bem, etc. O período de Natal está assegurado. Talvez não seja bem assim. Almejar a meta do pleno emprego, né? Aquela taxa que se colocava em 5%, chegamos aí. Exatamente. Né? Nós estamos praticamente numa situação, né, que seria a taxa de desemprego, que você não reduz, que passa a ser friccional, enfim. Mas veja, talvez muitos trabalhadores, isso acontece na Europa Ocidental, acontece na América do Norte e talvez aconteça no Brasil, né? Muitos trabalhadores podem optar por conta da flexibilidade né, do trabalho, por trabalhar menos, ou não trabalhar por um período, portanto não procurar trabalho, pode ser, né? Então há várias características diferentes. Por outro lado, existe uma precarização muito grande dessas formas flexíveis de trabalho, porque, como eu disse, o híbrido é a tradição atual. Tudo é muito híbrido, diferentemente daquelas formas bem tradicionais. Só um parênteses para eu voltar a esse tema. Quando a gente trabalhava juntos lá no CineDT, eu lembro, você pensava no Banco do Nordeste do Brasil, na época em que ainda tinha Sudene, você pensava em termos de indústria. Você falava com os técnicos do ETN, nossos colegas economistas, então, o negócio era indústria, era o emprego formal com carteira assinada. Na época o Cine começou a fazer trabalho com o segmento empreendedor, informal, até com financiamento internacional. Né? O pessoal, não, esse negócio de informal, o informal tem que acabar. Isso tem que acabar, porque isso é uma excrescência né, de uma economia né, mal desenvolvida ou subdesenvolvida. Era uma irracionalidade. Era uma irracionalidade. Bom, o fato é que não acabou e hoje, na verdade já há algum tempo, né, o Banco do Nordeste financia pequenos empreendimentos informais, microcrédito, como né, se fazia na época no CineDT. E hoje é uma tendência geral. E isso tem um impacto sociológico, né, porque tem a ver com o cotidiano das pessoas, que é muito grande. Por que muitas vezes né, nós observamos que as pessoas preferem o trabalho flexível, informal e precário? Precário, sim, precário. Há um outro formal, carteira assinada com ponto né, regulado ali de horário, etc. Porque elas têm outras necessidades. Então, foi o caso das mulheres. A mudança pós-fordista, pode-se dizer assim, levou a muitas mulheres ao mercado de trabalho, certo? Mas, sobretudo, no mercado de trabalho informal. Como se diz, não, é uma escolha, mas não é uma escolha forçada. Por quê? As mulheres permaneceram subordinadas por questões culturais, o machismo, aquela coisa toda, ainda presa a uma série de... O labor, que fala né, Hannah Arendt, o trabalho, aquele trabalho efêmero que nunca tem fim, que tem a ver com o trabalho doméstico. E, ao mesmo tempo, tinham que obter um trabalho que garantisse renda monetária. Então, acabou que a informalidade se adequou bem. Não que isso fosse o melhor dos mundos, nem é. Pelo contrário, é uma forma de trabalho precário e extenuante,
né? Mas se adequou bem porque elas não tinham como se livrar daqueles trabalhos de cuidar dos filhos, dos pais, etc. E isso está ficando cada vez mais grave com o envelhecimento da população, que é outro tema que você colocou. E isso cria uma precarização também. Né? Então, a informalidade acabou se adequando muito bem às novas formas tecnológicas, às novas formas de desregulação. Você falava do fim da social-democracia. Né? Por mais que hoje nós tenhamos mais leis de proteção, há muito mais desregulação do ponto de vista do trabalho. Você tem proteção, muito mais proteção social garantida em lei, Sim. mas não do ponto de vista do mundo do trabalho. Entendeu? Então, claro, algumas coisas avançaram, como licença maternidade, etc. Mas, de modo geral, a economia do cuidado ainda recai muito sobre a mulher e ela acaba indo para o mercado de trabalho. Isso caracteriza um tipo de precarização. Outra precarização é a do jovem. Os jovens com menos experiência, mas com muito vigor, acabam sendo jogados em trabalhos extremamente precários e extenuantes, mesmo quando eles são muito qualificados. E aí nós temos vários exemplos, né? Uma enorme quantidade de exemplos, desde os entregadores de mercadorias, e não falamos nem de nome aqui de nenhuma empresa para fazer merchandise, mas hoje todo o sistema de logística, o Sérgio Bologna, que é um pesquisador italiano muito interessante, ele diz o seguinte: hoje a logística está no miolo da nova forma de organização do capitalismo. Por quê? Porque o just in time, que se falava muito, né, no modelo japonês, ele avançou a tal ponto que hoje você entra na internet, você deve ter feito isso várias vezes, todos, né, que vão ouvir a gente, você entra aqui, estou precisando de minha torneira quebrou. Eu vou entrar aqui no Amazon, né, compro, amanhã ela chega. Quem entrega? Uma empresa? Os Correios? Não, o cidadão que tem um carro e ele faz parte da rede logística de distribuição e tudo chega com uma rapidez espantosamente né, enorme, né, uma rapidez fantástica. Essa questão da cadeia logística, de distribuição, de comercialização online, né, e formas de trabalho precário na rede de distribuição e transporte, tudo isso conforma esse novo mundo do trabalho. Então, o cidadão está ali entregando a minha torneira, que eu vou já trocar, certo? Ele tem um carro dele, mas ele tem outra atividade, inclusive o multitrabalho. O multitrabalho. Ele é um conta própria? É. Ele não tem um patrão, ele está ligado a um sistema de serviço, por aplicativo que seja, ele tem uma produtividade, ganha por aquilo, por entregas, etc. Ele pode ter outra atividade, ele pode ser um funcionário público no outro momento, ou não. Ele pode dirigir Uber no outro momento, e no outro momento ele entrega. Ele pode fazer outra coisa. Pode ser um pequeno comerciante. Bem como hoje. Então, essa é uma grande marca do nosso mercado de trabalho. Híbrido, complexo e diferenciado. Agora, precário, muito precário. Vamos trazer o tema que você já sinalizou. Eu vou pedir aqui o nosso colega Tiago para nos trazer aqui. Tiago, o slide 4, por favor. Ele trata da questão das tendências demográficas e impacto na sociedade. É o próximo quadro. Sim. A gente, opa. Não, aí é o anterior. É o anterior. Não está. Isso, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Tendência demográfica e impacto na sociedade. A gente começa logo com a questão do envelhecimento, né? Quer dizer, essa discussão do envelhecimento, ele está caminhando sempre para a questão da previdência social. A gente não associa logo isso, né? Será que é só esse o impacto que a gente tem? Quer dizer, é essa questão principal que a gente deva trabalhar, embora seja relevante, né? Mas não teria outras questões aí que terão consequências diretas no mercado de trabalho? Certamente. Bom, além do tema da Previdência, que é outro programa para a gente discutir. Mas você falando disso, eu lembro de um trabalho de um dos analistas lá do IPES, né, o Alex. Ele fez um estudo sobre o perfil etário dos trabalhadores na ativa hoje, ocupados, emprego formal no Ceará, no Nordeste, no Brasil, fazendo um comparativo. E a constatação básica é o seguinte: o grosso da nossa força de trabalho, e olha que o envelhecimento é fato, mas a nossa força de trabalho, por exemplo, no estado do Ceará, ela não é uma das mais envelhecidas no Brasil. Os estados do Sul e Sudeste são mais. São bem mais. Mas você tem hoje, por exemplo, o grosso da nossa força de trabalho, ela não é jovem, a que está ocupada. Não é na faixa de 20 anos. O grosso da nossa força de trabalho está acima de 40 anos. Certo?
Isso é um percentual de mais de 50% da força de trabalho ocupada. Sim, sim. As que estão ocupadas no setor formal, né? Então, é um pessoal que já tem aí uma faixa etária, até os 55 anos, é um contingente muito grande. Então, a gente está deslocando, por exemplo, o grosso da população, ele está envelhecendo, a gente saiu daquela base piramidal, né, em que você tinha do 0 aos 5 anos, era a maior base, a gente tem agora quase ali, né, o intermediário, né, e também o ocupado está acompanhando esse movimento. Exatamente. O mercado de trabalho acompanha o movimento demográfico da sociedade. A questão demográfica, ela pode ser uma oportunidade, pode ser um problema. O envelhecimento demográfico, ele oscila, pode acontecer, tem a tendência que haja esse envelhecimento, porque a longevidade aumenta, a taxa de natalidade reduz por vários fatores, como você colocou aqui, o processo de urbanização, modo de vida. Mas, em dado momento, é possível que o grosso da população em idade ativa esteja disponível para o trabalho. Isso é muito bom para o país, né? É o bônus demográfico. Agora, se passar essa fase, aí o bônus demográfico desaparece e você vai ter uma população mais envelhecida, portanto, com menos contribuição. Então, só para que a gente tenha uma compreensão, para que os que estejam ouvindo, nós estamos ainda no momento de ápice da população ativa. Ou seja, a gente tem que aproveitar esse momento. Já estamos, digamos, no começo do fim desse ápice, que é o bônus demográfico. Os próximos censos, nós estamos divulgando agora, né? O IBGE deve estar divulgando, está divulgando por etapas, né? Mas já saiu a parte populacional do censo, mostra que a tendência é um envelhecimento rápido, muito rápido. Algumas mudanças. Há 30 anos se imaginava que a população do planeta ia crescer no nível que ela não cresceu. Significa, a taxa de natalidade foi muito menor do que se imaginava em termos planetários e também em termos do Brasil. A velocidade do envelhecimento, né, da população está sendo muito alta. Isso joga uma questão interessante naquela geopolítica, naquele desenho lá. Sim, também mundial. Por quê? Porque para onde aponta o futuro? Para onde a população é mais jovem, né? Por sinal, a África, que foi um continente durante muito tempo desprezado, hoje volta a ser disputado pelas nações hegemônicas, né, como um espaço privilegiado, porque mesmo a China está sofrendo processo de envelhecimento. Talvez a Índia não, né? E inclusive ultrapassou a China em termos populacionais. E um dos fatores de crescimento econômico e de poderio econômico é a população, certo? A decadência econômica do Japão, embora seja uma potência, né, uma potência tecnológica, enfim, tem uma série de vantagens, mas do ponto de vista econômico, a economia estagnada. Tem a ver com o envelhecimento da população, rápido, muito rápido, da economia japonesa, que ao contrário da alemã, sempre foi muito mais fechada aos processos migratórios, para compensar essa perda. A economia alemã, embora tenha envelhecido ao longo a população alemã, embora tenha envelhecido também rapidamente, mas ela sempre se beneficiou de processos migratórios da Europa de modo geral, do sul da Europa e mais recentemente, nos últimos 20 anos, do leste da Europa, né? Então, não houve problema de escassez de força de trabalho jovem nesse sentido. Por isso a economia alemã continua sendo o motor da União Europeia até recentemente. A trava hoje se deve a outros motivos, não motivos demográficos. Então, essa questão demográfica ela é muito importante. O que joga, se a gente fosse projetar o futuro, né, para uma situação bastante favorável das economias africanas, Nigéria, por exemplo, que é um país industrializado, né, detentor de petróleo e recursos naturais, que tem uma enorme população jovem, inclusive a juventude da população, veja bem, nós também já estamos entrando na fase aqui, né? Sim. Do envelhecimento, né? Rápido, já estou nessa fase, mas e não se trata de fazer aqui apologia da juventude, se trata disso, né? Essa população que ainda tem uma grande contribuição, mas o fato real é que a população jovem é um fator decisivo no processo de desenvolvimento econômico, de acumulação econômica, né? E óbvio que se você não tiver um sistema de previdência digno, justo, o envelhecimento se torna um sofrimento e não o merecido, né, digamos assim, a merecida compensação pelos anos de trabalho, garantidos por um sistema de seguridade. Mas eu não vou falar de seguridade social e de previdência. Então, isso redesenha também o mercado de trabalho.
No Brasil hoje nós temos um segmento jovem precarizado, que pouco contribui para o sistema previdenciário, etc., que não está assegurado. Então talvez o grande desafio da força de trabalho que hoje está entrando e vai continuar ativa nos próximos anos, não essa que está com seus 40, 55, que vai já sair do mercado, o grande desafio para essa população flexibilizada do precariado, que é educada, que tem qualificação, que trabalha em setores inclusive dinâmicos da economia digital, é exatamente o quê? O que o trabalhador fordista, clássico, e até a nossa geração, teve como garantia, que é a segurança da aposentadoria, etc. Por quê? Porque a maior parte desses trabalhadores não tem isso. E existem recursos de sistemas previdenciários privados, investimentos, etc., mas você não tem, de fato, do ponto de vista do Estado, assegurados direitos. E não só isso, não é? Mesmo na economia americana hoje, que passou por essa reestruturação já de muito tempo, mais rápido do que a Europa, um trabalhador que adoece é um trabalhador que não ganha o salário por hora, que é uma tendência em muitos lugares, inclusive no setor de serviço, na América do Norte, e está se difundindo no Brasil. O jovem que trabalha fazendo entrega, ele trabalha, cada hora conta, porque é a produtividade dele. Se ele para, se ele adoece, ele deixa de ganhar. Então, isso cria um problema muito sério. O grande desafio do trabalhador, do precariado, porque não é aquele informal tradicional, que esse continua como estava há 20 anos, que é também um problema, que está mais vinculado a uma espécie de pobreza urbana. E aí você tem uma série de outras políticas vinculadas a esse grupo. É a proteção social desse grupo. É talvez a grande demanda. Isso inclui mulheres do informal, sobretudo um contingente muito grande feminino, que precisa desse tipo de proteção, que sofre um desgaste muito grande. Então, essa é uma grande demanda do ponto de vista digamos assim, do Estado de Direito, que é direito também, né? Do ponto de vista de direitos econômicos e assegurar a segurança mesmo para essas pessoas no momento em que elas possam sofrer um acidente ou mesmo uma aposentadoria eventual. Então, essa é uma grande demanda desse novo mundo do trabalho. O mundo do trabalho que se conheceu há 30 anos lutava por melhores salários e aumentar o padrão de consumo, o sonho da casa própria, etc. Hoje, ela quer segurança do ponto de vista de saúde, né? Proteção social, no caso de aposentadoria, porque ela não tem. Porque a flexibilização hoje destruiu, de certa forma, os pré-requisitos que eram típicos da social-democracia. Esses sistemas de segurança, eles surgiram na Alemanha com Bismarck, depois se difundiram pelo mundo, muito antes da social-democracia, porque o nível de segurança, né, social criava problemas, inclusive, para a solidariedade, né, da sociedade. Então, isso é uma coisa que vem do século XIX, mas hoje nós perdemos, sobretudo nesse grupo, que é um grupo altamente dinâmico, do precariado, mas altamente vulnerável. Nessa condição, né, passamos aqui pela mudança na indústria, na tecnologia, a gente foi aí para a questão demográfica. Vamos dar uma olhada aqui no número de empregos formais, né, para a gente ver aqui, né, aquilo que já se trabalhou, né, na sua fala. A gente tem ali o setor de serviços, né, como o carro-chefe na geração de trabalho formal. E aí eu me recordo aqui de um debate que a gente teve no período em que o Estado do Ceará estava atraindo indústria com políticas fiscais, né? E eu me lembro de um estudo, na qual tive a oportunidade de fazer com você, que a gente chegou a concluir que o caminho deveria ser incentivar a geração de trabalho no setor de serviços, né? Porque seria o lugar que iria ocupar muita gente, até porque a indústria já estava no processo de renovação tecnológica que não iria conseguir absorver, né? Então o Estado teria que se voltar para, né, a área de turismo e tal. No começo, né, eu me recordo que a incompreensão, né, foi geral, disse, mas a gente está atraindo e esses caras aí estão dizendo que esse não é o caminho, e depois se reconheceu, né, que o caminho era serviço, né? E me parece que continua sendo, né? Não tem outro espaço, né? É uma tendência consolidada. Porque, de fato, o setor de serviço, primeiro, ele é muito diverso. E ele captura melhor essas condições híbridas. Porque nós temos tanto... Aqui nós estamos falando, esses dados que estão sendo apresentados aí na tela, dizem respeito ao setor formal, né? Ou seja, aquele setor assalariado,
não vou dizer típico, mas com várias formas de assalariamento, mas assalariado, né? E, portanto, está formalizado, com carteira assinada, etc. Ou não, mas pode ter um contrato formal. Tem garantias trabalhistas, etc. Férias remuneradas, 13º, né? Se você se acidentar, ele tem direito à licença e tal, e remunerada, aquela coisa toda. Bom, isso aqui mostra, né, a tendência que ocorreu com aquela nova geopolítica da indústria. O Brasil também perde muito do dinamismo industrial. A indústria continua sendo importante, nós falamos isso, né, outra vez, mas o setor de serviços, a própria natureza mesmo da sua estruturação, passou a absorver cada vez mais mão de obra, né? E a diversidade que permite isso aí. Além do mais, muitos dos trabalhadores mais qualificados também estão no serviço. Prestam serviços à indústria, né, e outras áreas. E aqui também tem a administração pública. Por mais que o estado do bem-estar tenha entrado em crise no mundo, o estado não diminui de tamanho. Talvez a sua orientação do ponto de vista das políticas públicas tenha mudado, certo? Do ponto de vista da capacidade fiscal também, né, diminuiu muito. Então, hoje você tem uma série de restrições, travas, controles, né, sobre o gasto público, né, bem diferente dos períodos keynesianos áureos. Mas o fato é que o setor de serviços se consolidou por vários motivos, né? E tem a ver com outro tema que você colocou. O processo de urbanização, os modos de vida levaram a isso. Pense, por exemplo, Fortaleza. Pensar no estado do Ceará, né? Pensar uma coisa mais próxima. Fortaleza tem, no setor de serviços, certo? Já teve indústria, hoje tem ainda alguma indústria, mas não é tão importante. No setor de serviços, alguns de altíssimo nível, mas com várias conformações dentro deles. Vamos pensar, por exemplo, assessoria no setor jurídico. Fortaleza é uma capital muito bem provida nessa área. Você tem uma população, podemos dizer assim, de trabalhadores do setor jurídico altamente consolidada, né, capaz de gerar receitas vultosas e manter um serviço relativamente sofisticado. Vamos pensar o setor de saúde, não é? Setor de saúde, inclusive com grandes corporações que surgiram aqui do Ceará, né? Fortaleza hoje é um grande centro de atendimento de saúde, né, e serviços médicos, não só do serviço do setor público, né, mas sobretudo do setor privado. Existe um setor privado, tanto um setor privado altamente sofisticado para populações de alta renda, como um setor privado popular ao lado do sistema público de saúde, meio que complementando ou talvez até, em grande parte, aproveitando a estrutura do sistema público, né, que é o sistema SUS, e se expandindo nas brechas que ele oferece. E por aí vai. O setor de educação, em todos os níveis, desde os níveis mais básicos até o nível superior e pós-graduação, você tem também uma complexidade. Fortaleza hoje é uma capital da educação. Meneléu, caminhando para o final, lamentavelmente, o tempo se esgotando, dentro dessa sua fala toda, né, e aí você já sinalizou para políticas públicas, né, a gente precisa de um Estado aí, acompanhando esse mesmo ritmo, ter mais velocidade na proposição de políticas públicas, pesquisas mais ad hoc, de verificar aqui qual é o melhor caminho, quer dizer, o que é que nos falta hoje para a gente, se não, a questão não vai nem gerar tantos postos de trabalho, que aí já estamos chegando no pleno emprego, né? Mas como melhorar a qualidade desse trabalho, melhorar a rentabilidade, né? Melhorar os ganhos do trabalhador, segurança, né? O fato é o seguinte, a questão da flexibilização, que é um fator importante para as empresas, porque, sobretudo, incide em redução de custos em muitos aspectos, também é uma demanda dos trabalhadores, certo? A gente tem que entender essa dialética dos dois lados. O problema é como os trabalhadores percebem essa flexibilidade em vários setores e as empresas. Há alguns pontos de encontro, né? E há muitos pontos de desencontro. O conflito capital-trabalho ele permanece, né, de forma bastante complexa. Do ponto de vista do Estado, né, o processo é mais lento, né? A montagem de políticas públicas e a própria organização, do ponto de vista legal, do ponto de vista da regulação, né, que o Estado ainda exerce muito, muito forte no mundo do trabalho, há uma regulação importante que tenha, certo? Porque senão os trabalhadores ficam totalmente desprotegidos. Mas esse processo ele é mais lento, porque a velocidade é muito grande. Né? É muito difícil o Estado acompanhar esse processo. Então, ao contrário do modelo anterior, industrial, né, em que o Estado fazia os investimentos, você montava
a cadeia produtiva, aquilo gerava os empregos geravam os impostos. Esse modelo, ele hoje está mais difícil de ser configurado a partir do Estado. A dinâmica do Estado, né, produzindo esses efeitos é mais indireta do que já foi. Perfeito. Certo? Agora, de fato, aquele trabalho que nós fizemos há muito tempo, dizendo assim, olha, a tendência é a expansão do setor de serviço, é que esse setor de serviço ele pode ganhar em produtividade, essa produtividade pode reverter também em favor dos trabalhadores, inclusive benefícios que garantem segurança. Muitos setores desse precariado, eles preferem, eles optam, não porque seja uma preferência livre, você faz uma escolha dentro de opções limitadas, porque é aquilo que caracteriza as possibilidades da vida, certo? Que é o caso, por exemplo, da mão de obra feminina, que muitas vezes é submetida a essa dupla jornada. Essa escolha não é uma escolha, digamos assim, diante de múltiplas escolhas, são poucas escolhas, então ela escolhe, porque é uma questão de sobrevivência. Então é preciso proteger essa mão de obra, é preciso que o Estado avance na regulação dessas novas formas de trabalho. Aceitar que elas existem, incorporar isso nos processos de pesquisa, as pesquisas têm que capturar isso e tem que capturar as novas tendências, tanto das empresas como dos trabalhadores, porque esse setor formal, tradicional, ele é importante. E quando nós capturamos os resultados das pesquisas, vemos que parece estar tudo muito bem, né? O desemprego está muito baixo, mas pode estar acontecendo mudanças nesse chamado setor informal, né? Autônomo, e a própria procura por trabalho assalariado pode não ser mais a dinâmica da economia. Mesmo que a economia esteja crescendo, talvez a procura por outras formas de trabalho, né, esteja em pauta. E para concluir, para dizer que a coisa está bem em aberto, há várias tendências, inclusive a tendência do não trabalho. Imagina-se, alguns autores mais radicais na sua análise, dizem assim, olha, nós chegamos a um nível de produtividade tão grande que imaginar que o indivíduo vai disputar uma vaga de mercado de trabalho para receber um salário de sobrevivência, talvez seja mais viável pensar, né, digamos assim, num direito cidadão a uma renda cidadã, né, uma renda de cidadania, fala-se muito isso, certo? Sem que ele precise necessariamente, né, estar no mercado de trabalho formal. Ele pode desenvolver outras atividades associadas a essa renda de cidadania. Em alguma medida, o Brasil avançou nessa direção. Há muitas pessoas que não compreendem isso. Você imaginar, por exemplo, uma economia como a economia cearense, que é muito movimentada pelo setor de serviço e comércio, né? A injeção de recursos públicos para garantir, no caso não é renda de cidadania, é renda mínima mesmo para combater a pobreza e a exclusão social. Isso pode ser melhorado. Isso injeta uma quantidade enorme de recursos no consumo, portanto impacta no comércio e impacta na economia como um todo. A nossa economia é uma economia de consumo, a economia cearense, né? Ainda é muito disso. Então, é curioso que hoje, você pensar que o nosso varejo de alimentos, ele talvez seja um dos varejos que esteja em melhor situação no Brasil, e muito dele se deve ao quê? A um fluxo de renda para as populações, e também na massa salarial, né? A massa salarial cresceu, porque nosso setor formal também cresceu, nosso informal também cresceu, embora as rendas sejam muito baixas. Se a gente conseguir melhorar as qualidades de renda, né, dessa população e talvez criar essa ideia de uma renda mínima de cidadania, a gente consiga inclusive manter a economia funcionando, talvez não com níveis de crescimento tão elevado, com mais igualdade social e as coisas funcionando melhor, com as pessoas tendo uma opção de trabalho mais flexível. Mas isso são possibilidades, são conjecturas, né? Não se sabe exatamente para onde vamos. Há o risco sempre de cair na precarização, e esse é o pior risco que a gente pode ter pela frente. Acredito que nós ficamos aqui com vários flancos abertos para novas discussões, né? Então, lamentavelmente, o nosso tempo se esgotou. Agradeço imensamente as contribuições que você trouxe e já deixo aqui o convite para todos, né, que não só assistam, compartilhem o vídeo. E muito obrigado pela presença e pelo conhecimento e esclarecimento que você nos trouxe aqui para a TV da Transparência. Eu que agradeço o convite, Clésio. Estamos aí à disposição sempre que você precisar para fazer essa discussão. Acho que é uma discussão que a sociedade tem que levar à frente. Parece um pouco, como você disse, esquecida,
Mas isso atinge a todos nós, certo? E é discutindo isso que a gente pode pensar em construir um projeto, né, para a sociedade que vença as dificuldades desse momento tormentoso, né, em que a gente vive, que pelo menos as últimas décadas são sempre de, né, solavancos e novidades que sempre causam perplexidade e medo nas pessoas. Então tem que tentar vencer isso e criar novas formas de garantir que a sociabilidade e a civilidade, né, sejam preservadas. É isso. Muito obrigado e agradeço a todos que nos acompanharam.